Meu irmão, minha irmã, Deus foi se revelando na história da salvação. Você que pôde acompanhar o nosso curso de Bíblia esses dias, ontem, sexta e ontem, pôde aprender com o professor Fernando, que falou com muita clareza sobre como Deus foi se revelando no ser humano, nas suas obras, como se revela a existência, como Deus se revela, mas em especial na Sagrada Escritura, na pessoa de Jesus. Deus se revela aos homens. É um mistério, por isso Deus se revela. Nós não íamos conseguir compreender Deus com as nossas limitações humanas. Como as nossas palavras podem definir Deus? Como a nossa inteligência pode captar a realidade divina e colocar aqui dentro da nossa cachola? Se assim pudéssemos, não era Deus, porque Ele está além de nós, além das nossas capacidades. Ele se apresenta, Ele quer ser conhecido, amado, Ele se coloca à disposição do homem, para que o homem o conheça, o ame. Ele se revela a nós, num mistério que é infindável. Quanto mais você aprende, mais tem que aprender. Quanto mais você contempla, mais dá para contemplar. Quanto mais você medita, mais você deve se aprofundar. Interminável, sempre novo, sempre se renovando. Esse é o mistério do Deus que nós amamos e que celebramos hoje. Gente, isso não é conversa de padre. O padre fica falando que não dá para explicar Deus, porque assim eles enganam a gente, porque a religião, aí começa aquele povo revoltado, que diz que Deus não existe, que a religião é... Gente, eu estou dizendo para vocês, não é conversa de padre, no sentido de querer enganar, de querer dizer que não tem explicação, só para que você seja manipulado, porque é isso que o mundo fica fazendo você querer acreditar. Não, amados irmãos, esta é uma verdade, é uma realidade na Sagrada Escritura, na história da humanidade. Se percebe, o homem sempre percebe sua fraqueza. O homem percebe como ele é frágil diante das coisas. Quando o mundo achou que não precisava mais de Deus, que tinha tecnologia, que tinha cientistas, que tinham discursos para resolver todas as coisas, todo mundo fica prostrado diante de um vírus que ninguém nem vê. Quando o homem achava que podia criar a vida, decidir quem vive e quem morre, de repente começa uma luta de investir todos os seus dinheiro para conseguir manter a vida. E eu falo para vocês sabem disso, estamos vendo isso aí, gente. O mundo quis não pensar em Deus. Eu até li uma reportagem que esses dias muita gente na Inglaterra nunca tinha feito uma oração. Eu não estou lembrando as porcentagens, mas dizia assim que uma alta porcentagem de pessoas na Inglaterra rezaram pela primeira vez, desprezando Deus, num mundo ateísta. Não precisamos de Deus. De repente ele descobre o homem novamente, sua fraqueza, sua finitude, sua limitação. Deus está se apresentando, Deus está se revelando. Deus revelou o mistério de seu amor através de Jesus Cristo, e os homens não querem acolher a palavra. Ele veio para mostrar o amor do Pai, ele veio para revelar a vontade do Pai, e o homem não quis saber, e o ser humano despreza Deus, quer viver as suas próprias contas. Estamos aí, amados irmãos, num mundo sem esperança, fragilizado, e os homens e as mulheres que confiam no Senhor dormem em paz. Essa é a verdade. Quem alimentou no seu coração uma fé verdadeira, íntegra, quem sempre manteve essa relação com a Divina Trindade, então não se preocupa, não se aborrece, não se estranha diante dessas finitudes da limitação humana. Qualquer hora a gente vai morrer mesmo, glória a Deus. Que não dá para ficar nessa terra para sempre, né? Vamos falar a verdade, cansa. Não é isso? Veja, amados irmãos, Deus fez um esforço extraordinário de tirar o homem do politeísmo, de acreditar em muitos deuses. Havia vários deuses, cada um cria o seu Deus, de pegar qualquer coisa e criar como Deus, e crer no Deus Sol, no Deus...
O mundo era assim, e Deus faz um esforço de se revelar ao povo de Israel, dizendo: não, eu sou um único Senhor e Deus. E na história da Sagrada Escritura, na história bíblica, Deus vai se apresentando e vai tirando toda a idolatria do coração do povo, e vai dizendo: vocês vão amar um só Deus, porque eu sou um só, porque eu não sou não, esses vários deuses são falsos, esses deuses não podem te salvar, eles não existem, eles não passam de esculturas de barro, feito por mãos humanas. Por isso tem que passar álcool no microfone, não é porque eu cuspo, dependendo da pressa que eu falo. Esses deuses, olha, abandona. Deus lutou contra a idolatria no coração do seu povo. Quanta gente idólatra, quanta gente colocava, não queria aceitar a divindade, a verdade de Deus, desse Deus que se revela, e trocava a palavra do Deus que salvou o povo no Egito por um bezerro de ouro, e trocava por os deuses dos pagãos, e se unia às outras nações, e Deus corrigindo o povo, e o povo com o coração endurecido sofria, caía, era levado para o exílio, e lá Deus falava ao coração, e eles se arrependiam. Você vai acompanhando a Sagrada Escritura, os profetas alertando: gente, vocês estão indo para o lado errado. O povo, Deus trabalhando, Deus falando. Que povo duro de coração, esse povo não se converte, esse povo não entendeu ainda. Amarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. Deus foi se revelando, um Deus uno. Moisés disse: Senhor, caminha na nossa frente. Deus fez isso como uma coluna de fogo, Ele fez isso com sinais, com prodígios, com providência, e o povo de coração duro. Mas Deus foi trabalhando, conduzindo o povo para crer nessa realidade: há um só Deus. Então, no tempo oportuno, Ele cumpre aquilo que os profetas já haviam anunciado: envia o seu filho. Como que o judeu, que demorou anos para enfiar na cabeça que existia um só Deus, de repente aparece um homem prometido e diz que ele é filho de Deus? Na cabeça deles aquilo era um absurdo. Quem é esse Jesus? Como que pode? Deus que guiou, que salvou o pai na coluna de fogo, o Deus que faz coisas extraordinárias, impossível. Como que pode esse Deus grandioso agora se fazer homem no meio de nós? Gente, Moisés não disse: Senhor, não nos deixe abandonado, caminha na nossa frente. Deus quis mais do que caminhar à frente do seu povo. Deus quis salvar o seu povo. Deus quis acampar no meio do seu povo. Deus quis habitar no meio do seu povo. E Deus se fez carne. E aí nosso Senhor começa a falar que Ele e o Pai são um, eles têm a mesma vontade, que Ele veio para ensinar aquilo que é do Pai. Quer dizer, para as pessoas compreenderem que há um só Deus, mas que agora esse Deus também é Pai, mas é Filho. Aquilo era muito complicado para a cabeça deles, mas Jesus foi colocando, Jesus foi apresentando, Jesus foi revelando o rosto, a face do Pai, dizendo para eles: vocês acham que conhecem Deus, mas vocês conheciam uns sinais. O Deus verdadeiro se revela em misericórdia, em amor. Jesus vai apresentando. É como você achar que conhece alguém porque sabe o CPF dela. Ah, eu conheço fulano, eu conheço a RG, eu conheço bastante a Sabrina Paulo, eu tenho o RG, o CPF dela, sei onde ela mora. Isso é conhecer a Sabrina, saber o CPF dela, saber o RG dela é conhecer? Não, gente, isso não é conhecer. Você conhece a Sabrina quando você entende quais são as virtudes, quais são os valores, o que move o coração dela, a vida dela. Ali você começa a falar: poxa, eu conheço aquela pessoa, porque eu conheço a intimidade, o entender dele. Gente, como que nós podíamos perscrutar o coração de Deus se o próprio Filho não revelasse? E aí nosso Senhor começa a dizer: olha, o Pai é cheio de misericórdia, compaixão, Ele ama, Ele amou o Filho. Olha as palavras do Evangelho: Ele amou tanto a humanidade, que Abraão, que vocês amam, que é o pai da fé, não precisou sacrificar o filho dele, Isaque. Mas o Pai amou tanto que entregou o seu filho. Mas também era da vontade do Filho. O Pai e o Filho querem dar a vida, quer que o homem participe da sua vida, e vida em plenitude na Santíssima. A Santíssima Trindade vai se manifestando na história da salvação. Então o Filho, vivendo sua paixão, se entregando na cruz,
indo à mansão dos órfãos, vencendo a morte, subindo para os céus, de junto do Pai, nos envia o Espírito de amor, o divino Paráclito. Agora está pleno. Nós celebramos semana passada a festa de Pentecostes. A própria liturgia da igreja vai nos colocando na dinâmica da celebração deste mistério revelado na Sagrada Escritura, na história da salvação. E ali a liturgia nos colocou para celebrarmos o Espírito que veio, que nos revela toda a verdade, que é o Espírito de amor. E de repente esse final de semana não podia ser diferente. Nós estamos celebrando essa realidade trinitária. Um Deus, três pessoas, que se revelou na história da salvação, que se apresentou a nós como um Pai que ama, o Filho cheio da graça. Que linda saudação que nós iniciamos a Santa Missa. São Paulo colocou hoje na segunda leitura, em inúmeras passagens da Bíblia, essa realidade trinitária. A palavra trindade a igreja usa, a teologia usa, para expressar uma realidade bíblica de revelação, que a graça do Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, um Deus, três pessoas, com suas missões, com sua função, mas um só Deus, uma só vontade, uma só realidade divina, se apresenta para a nossa salvação. Um Deus que nos ama e que se revela. Amados irmãos, imaginar que esse Deus onipresente quis estar no meio de nós, se fazendo homem. Imaginar que esse Deus onipotente quis habitar em cada um de nós, através deste mistério da encarnação do Filho. Imaginar que este Deus, que tudo sabe, quis se esconder na finitude das nossas ignorâncias, se revelando a nós na Sagrada Escritura, nos sacramentos, nos fazendo participar da sua divindade. Imaginar que esse Deus Trindade habita em cada um de nós é um grande ato, uma grande experiência de amor. Imaginar que somos templos vivos, que somos nós santuários desse Deus maravilhoso. Imaginar, amados irmãos, que somos um povo abençoado e conduzido não mais como Moisés, um Deus distante que caminha como uma coluna de nuvem, mas um Deus que se fez agora pão, se fez agora carne, vinho, sangue, para ser alimento de vida eterna, que nos faz participar da sua vida divina pelo mistério do batismo. Imaginar que Deus nos amou a esse ponto, escapa da nossa concepção de amor, escapa do nosso poder de dominá-lo, escapa de tudo, porque é um amor que nos transcende. Meu irmão, minha irmã, quando nós professamos a nossa fé e dizemos que cremos em Deus, nós estamos dizendo isso. Nós estamos falando dessa realidade trinitária. Nós estamos falando desse mistério, dessa história de salvação. Não fica achando você que todo mundo que fala de Deus está falando do mesmo Senhor. Ah não, porque eu creio em Deus. Todo mundo que crê em Deus, será que é o Deus que nós professamos? Pai, Filho e Espírito Santo? Ah, mas Deus é um só, tudo é a mesma coisa. Não seja ingênuo, não é verdade. O Deus, quando eu falo sempre, que o pessoal fala que eu tenho implicância com o Testemunho de Jeová. Olha, eu vou falar para você a verdade. O Testemunho de Jeová nem acredita que Jesus é Deus. Aí você fala, ah, mas eu escuto porque Deus é um só. Não, o meu Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, mas lá eu fui lá na Messiânica e invocaram lá o poder de Deus sobre mim, mas não é isso, não é a mesma realidade trinitária, não é a mesma história de salvação. Eu quero dizer para você, a fé que nós professamos, quando nós falamos de Deus, estamos falando dessa realidade que experimentamos, de um Senhor que se revela na história, na palavra. Não estamos falando, amados irmãos, de tantas outras doutrinas que não colocam, que não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou que não colocam esta verdade, esta realidade trinitária. Não sejamos ingênuos, ao contrário, amemos o Senhor de todo o nosso coração e procuremos cada vez mais mergulharmos na sua
na sua verdade, na revelação do seu amor por nós, e assim estaremos mais íntimos e mais próximos daquilo que devemos ser, daquilo que Deus espera de nós. Meu irmão, minha irmã, é assim, este é o mistério que nós todas as vezes, em todas as nossas orações, invocações, rezamos e invocamos. Perceba, a missa é tão trinitária, tudo na missa, toda a saudação da missa é Pai, Filho e Espírito Santo, todo o mistério da missa é envolvido com a realidade da Trindade. A nossa vida de oração é uma manifestação da Trindade. Quanto mais se tenta separar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quanto mais se tenta dizer da missão de um e do outro, individualmente, mais se comete erros. Porque estão tão profundamente unidos numa única realidade divina, que quanto mais tenta se explicar, mais se torna injusto com a sua verdade, com a sua realidade. Esse mistério profundo de amor merece de nós toda a adoração e todo o nosso esforço sincero, de não nos cansarmos de querermos conhecer, nos aprofundar e estudar este mistério do nosso Senhor, do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. É assim que nós rezamos e é assim que nós professamos a nossa